Olá, pessoal. Então, hoje vamos continuar com o nosso estudo de Joana. Hoje a gente vai fazer a análise do capítulo 10 de Jesus e Atualidade, e o capítulo 10 chama Jesus e Coragem, né? A gente vai manter a mesma sistemática da leitura interpretada, tá bom? Então, eu peço que vocês abram os livros de vocês em Jesus e Coragem. A coragem de Jesus. A sua foi uma vida de constantes desafios, né? A gente já tratou do tópico desafio, né? E vimos que os desafios são necessários para o nosso processo evolutivo. E a nossa inspiração, o nosso modelo para enfrentar desafios é o modelo de Jesus, né? É enfrentar com coragem, é enfrentar orientado por Deus, né? Sem medo. Em luta contínua em favor do bem, jamais deixou de agir corretamente com desassombro, ou seja, ele agia corretamente sem medo, né? A gente vai lembrar que há algum tempo atrás a gente viu que honra era fazer a coisa certa, né? Era escolher fazer a coisa certa. Então ele agia de forma honrada. A mensagem de que se tornara portador, objetivando libertar as consciências humanas para a verdade, dele fez o paladino da coragem. Então a mensagem dele tornou ele o exemplo de coragem, né? Então pensa qual era a missão dele aqui. Quantos de nós estaríamos dispostos a dar a vida através de um ato de humilhação e dor tão grande quanto foi o que ele teve que enfrentar na Via Crucis, não é mesmo? Então, realmente, ele é o nosso modelo de coragem. Nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade. Então, aqui faz uma crítica, Joana faz uma crítica à hipocrisia, porque você concordar com alguma coisa que é errada, ainda que ela esteja travestida de uma coisa correta, não está certo, né? E isso é algo que a gente vem falando muito nos dias atuais, sobre a moralidade de alguns atos. Então, eu já escutei muitas pessoas falando assim, mas isso é legal, né? No sentido de a lei permite fazer, e muitas vezes a lei até permite fazer. Legal é, mas não é moral. Então, a pessoa que se inspira em Jesus, ela precisa ter um valor que vai além da legalidade dos homens, tá certo? Ele nunca anuiu com esse tipo de coisa, ele nunca anuiu com a arrogância mascarada de humildade, né? Aquela pessoa que, como eu sou humilde, reparem como eu sou humilde. Com a injustiça apoiada pelos poderosos, com a hipocrisia travestida de honestidade, que foi o que eu acabei de falar, com a discriminação de qualquer natureza sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade. Vamos lembrar essa passagem aqui? Que um israelita, né, um dos escolhidos, né, um integrante do povo escolhido de Deus, ele é assaltado numa estrada muito violenta que existia nas redondezas, ele é assaltado e fica lá todo machucado. E passa por ele um sacerdote, o sacerdote vê, mas não tem tempo, e passa por ele um outro israelita e vê, mas fica com medo de ser um golpe, até que passa por ele um samaritano, que era um povo discriminado, excluído, e esse samaritano, ele não só para, ele dá socorro, ele leva esse homem para uma hospedaria, pede que cuidem dele e deixa dinheiro para esses cuidados, e ainda diz que quando ele voltar da viagem dele, se tiver algo mais a pagar, ele assume.
Então, o ato do samaritano foi muito além do que era esperado que ele fizesse, que qualquer pessoa fizesse, do que um simples socorro. E Jesus elegeu esse exemplo de solidariedade, em detrimento de um sacerdote presunçoso, de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Então ele escolheu aquele que era o menor, né? Na visão da sociedade da época. Ele apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos, sem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Conviveu com as pessoas ditas de má vida, sem receio. Tem até um momento, né? É muito comum a gente ver nos filmes e tal, os próprios apóstolos falando assim, oh, não é de bom tom, não fica, né? Não entra nessa casa, não é de bom tom e tal. Sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, à qual se entregavam ocultamente. Sua palavra, suave ante os sofredores, tornava-se contundente e viril perante os perversos, dos bajuladores e dos pusilânimes, os quais nunca temeu. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. Então ele sabia, na realidade nós todos viemos aqui para perder a vida. A gente só precisa escolher o motivo pelo qual a gente perde a vida, né? Então, assim, ele escolheu o amor, ele veio com essa missão de perder a vida para defender um ideal, né? E a gente conhece muitos mártires que fizeram a mesma opção. Nós estamos aqui, a princípio, para perder a vida somente em prol da nossa própria evolução, que a nossa evolução impacta a evolução de toda a comunidade. Mas a gente, infelizmente, vê algumas pessoas perdendo a vida, abrindo mão da vida, ainda que sem total consciência de estarem fazendo isso, por outras coisas que não têm tanto valor, né? Então eu vejo muito as pessoas falarem que alguém reagiu a um assalto. A minha vida vale um celular? Vale uma bolsa? Será? Não é mesmo? Não negociou favores ou submeteu-se a conveniências humanas. Humilde não se fez subserviente. Afável não se tornou piegas. Amigo não se qualificou subalterno. Então aqui são 3 chamadas que eu acho importantíssimas. As pessoas, às vezes, quando a gente fala sobre humildade, elas confundem humildade com subserviência. Ser humilde não é aceitar tudo e qualquer coisa. Isso é subserviência. Tá? Jesus foi humilde. Ele não precisou de grandes coisas, ele não precisou de coisas importantes, ele se contentava com pouco, mas isso não o tornou subserviente. Se contentar com pouco não é se contentar com alguma coisa, com qualquer coisa. Existe um limite, né? Então ele era afetuoso sem ser piegas. Então a gente é piegas quando a gente fala demais, quando a gente fala o desnecessário, quando a gente fica se repetindo, né, amassando um barro. Seja afetuoso no sentido de que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Então, se é eu te amo, é eu te amo. Não precisa, eu te amo como o sol e a lua e tal. Não, eu te amo. Né?
Então vamos pensar nisso. E ele foi amigo sem ser subalterno. Então o fato de você ser amigo não te dá o direito, vamos dizer assim, de ser conivente com tudo que o seu amigo diz ou faz. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela tem uma preocupação muito grande com as pessoas. E ela tem uma capacidade muito grande de sentir a dor do outro. E da mesma forma que ela sente a dor do outro com muita delicadeza, com muita sutileza, ela também é muito franca. Mas ela não é aquele tipo de franqueza que beira a grosseria. Não, não é nada disso. Mas ela é franca. Então, se você compartilha com ela uma ideia e pergunta a ela o que ela acha, ela vai dizer. Não, eu não acho. Ela não é daquela pessoa que põe panos quentes. Olha, sua ideia é boa e tal, mas que tal se você... Não, ela não é assim. Ela é mais direta, ela é mais objetiva. Ela também não vai te dizer assim, nossa, que ideia terrível. Mas ela às vezes se sente incompreendida pela sua verdade. E eu já disse a ela que a verdade dela é uma verdade muito cheia de amor. E que é preciso que a pessoa que receba a verdade que ela tem para dizer esteja com o coração puro para reconhecer que a verdade dela também vem de um coração muito puro, um coração muito bondoso, um coração que tem coragem de alertar, de dizer coisas que nem sempre são agradáveis. E é por isso que ela é minha amiga. E é por isso que eu valorizo tanto a opinião dela. Se eu sigo ou não o que ela diz, isso é outra história. Mas eu valorizo o que ela diz. Pesa nas minhas decisões. E Jesus era assim. Sempre estoico. Vamos lembrar aqui quem são os estoicos? Os estoicos eram os adeptos de uma corrente filosófica que dividia os eventos do mundo em aqueles que posso controlar e aqueles que não posso controlar. E sobre aqueles que eles não tinham controle, eles não sofriam, porque não havia nada que eles pudessem fazer sobre isso. E agora, sobre os eventos que eles tinham controle, esses sim, esses eles faziam o melhor que eles podiam. Então, por exemplo, um estoico não tem controle sobre a morte, nenhum de nós tem, sobre quando ela vai acontecer, de que forma ela vai acontecer. Mas o estoico tem controle sobre a vida. Qualquer um de nós tem controle sobre a vida. Então ele não tinha como, um estoico não tem como decidir quando e como ele vai morrer. Mas ele tem como decidir como ele vai viver. E os estoicos tinham por princípio viver da melhor forma possível, para que quando chegasse a hora de enfrentar a morte, ou seja, de ir embora, eles estivessem em paz consigo mesmos, no sentido de eu fiz o melhor que eu pude. E eles se comportavam assim em tudo o que faziam. Nós não temos controle sobre os nossos empregos, na maioria das vezes. Então, nós podemos ser dispensados pelos nossos clientes, nós podemos ser dispensados pelos nossos patrões, nós podemos ser dispensados. Sobre isso, nós não temos controle. Mas nós temos controle sobre como desempenhamos o nosso trabalho. De forma que, se formos dispensados, tenhamos em nossos corações a paz de dizer: fui dispensado, mas eu dei o melhor que eu podia dar nesse trabalho. Estou tranquilo. Os relacionamentos da mesma forma. Normalmente os nossos relacionamentos amorosos, eles partem do compromisso estabelecido entre duas pessoas. A gente não tem como exercer controle sobre o compromisso que a outra pessoa estabelece conosco, sobre a sua fidelidade, sobre o seu comprometimento, sobre a sua honra com relação ao compromisso que essa pessoa estabeleceu conosco.
sobre a sua verdade, sua transparência. Mas nós temos como ter controle desses aspectos em nós, de forma que se algum dia essa pessoa nos disser, não quero mais, eu quero me separar, ou estou indo embora, nós teremos a paz de pensar, eu fiz o melhor que podia, eu fui fiel, eu fui honesta, eu fui digna. Então, é isso que moviam os estoicos. E aqui Joana fala que Jesus era um estoico por excelência. Sempre estoico, mantinha a linguagem e a conduta próprias para cada ocasião, pessoa e circunstância. Isso aqui a gente já falou, né? Nós temos que adaptar o nosso discurso, não só o nosso discurso do dia a dia, mas em especial quando a gente estiver compartilhando os ensinamentos do Evangelho, a ocasião, a pessoa e a circunstância, de forma que a informação que a gente tem para passar, o ensinamento que a gente vem trazer, ele não venha de forma agressiva ou de forma incompreensível. Então a gente tem Então a gente tem que adaptar aquilo que a gente vai falar à ocasião, sem afastar-se do roteiro que estabeleceram. Viveu e agiu com firmeza, fora de subterfúgios, de desculpas, mantendo um só comportamento, o da fidelidade a Deus, né? Gente, é difícil o comportamento, ser fiel a Deus para nós, não foi para Jesus, mas para nós é. E é por isso que ao todo tempo a gente precisa se perguntar, o que Jesus faria aqui? E aí é só você se lembrar, Jesus era fiel a Deus. Apoia-te nele, diz Joana. Ela está nos dando um conselho. Apoia-te nele, sob a tribulação ou fora dela, busca-o. E aqui eu faço um chamado especial. Esse momento que a gente está vivendo no nosso planeta é um momento que as pessoas têm se dedicado muito à oração, porque é um momento de muita tribulação. Mas mesmo fora da tribulação, busca Deus. Eu tenho aqui atrás de mim, vocês devem estar vendo a palavra gratidão. Eu tenho ela aqui atrás de mim para me lembrar o tempo todo, quando eu entro nessa sala, eu bato o olho nessa palavra e penso naquilo que eu sou grata. Eu tenho filhos pequenos e eu acho que a oração deve ser algo que venha do coração. Então, a nossa forma de oração aqui em casa é através da gratidão. A gente tem o hábito de dizer 3 coisas pelas quais a gente é grato a Deus. Então, pensa nisso. A gratidão é aquela oração que a gente faz fora da tribulação. Em dúvida atroz ou perseguido, a Joana está falando com a gente, tá? Quando a gente estiver numa dúvida atroz ou quando a gente estiver sendo perseguido, pensem como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspira a consciência reta. Como é que Jesus agiria nessa situação? Ele seria fiel a Deus. E como é que é ser fiel a Deus nessa situação? Nessa situação de dificuldade, perseguição, de dúvida, de não sei o que fazer, não sei como me comportar. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tem coragem de viver. Não te escondas, nem escamoteis a tua situação sob desculpas e mentiras. Escamotear é viver de forma precária. Gente, olha só. Jesus veio com data certa para morrer. E ele sabia qual era essa. Todos nós viemos com data certa para morrer. É a única certeza que a gente costuma brincar, é a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer. E mesmo sabendo o dia, ele viveu intensamente cada um dos dias que ele teve até a morte chegar. Às vezes, a gente não vive plenamente o dia. E olha que a gente não sabe se a morte está no amanhã. Então, tenha coragem de viver.
diz Joana. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões que te jugulam ao medo, à insegurança, à estabilidade, ao sofrimento moral e físico. O que está te prendendo? O que faz você sentir medo, se sentir inseguro, sentir instabilidade, sofrer moral ou fisicamente? O que é? É a incerteza do amanhã? É não saber se vai ter comida para pôr na mesa, se vai ter trabalho, se vai ter ajuda, se vai ter saúde, se vai ter emprego, se vai ter o companheiro ou a companheira, se vai ter um filho, se vai ter condições de comprar uma casa. O que te perturba? Reflete sobre isso. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo, ou seja, não escapando dos deveres que te compete realizar. Então, reconhece quais são os seus limites, identifica quais são as suas angústias, lida com eles, com certeza, pensando que você vai ser vitorioso, acreditando que você vai ser vitorioso, porque nós já falamos nisso, né? Nós estamos condenados à vitória, aos cumes das montanhas. Joana falou isso há 1 ou 2 capítulos atrás, que Deus nos preparou para isso, para a vitória. Então, veja só, cumpra os seus deveres, reconheça as suas limitações e identifique as suas angústias. Trabalha nisso aí para alcançar a tua vitória. Em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. Oh, meu Deus, eu fracassei nessa prova. Oh, meu Deus, eu podia ter. Não existe eu podia ter, não existe eu fracassei. Dizem que Thomas Edison, atribuem a Thomas Edison uma frase que diz que ele não errou 1000 vezes, ele aprendeu 1000 formas diferentes de como não fazer a coisa certa. Então, o erro é um ensinamento, a derrota é um ensinamento de como não vencer. É isso que a gente aprende quando a gente pega um caminho errado. A gente está dirigindo no trânsito e tal, e a gente pega um caminho errado. Às vezes esse caminho errado vai nos ensinar um caminho mais rápido de chegar em algum determinado lugar. Mas às vezes esse caminho errado vai nos mostrar que realmente aquele caminho estava errado. Simples assim. Sem drama, sem conflito existencial. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Então, a nossa experiência ela não é computada somente com as nossas vitórias, mas é computada com as nossas derrotas também. Nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que certamente não possui. Diante dos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Então, não há ninguém aqui que seja maior do que você, diante dos olhos de Deus. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente atribui essa superioridade e isso aqui, às vezes, é uma superioridade até positiva. A gente começa a idealizar a pessoa, a idolatrar a pessoa. E isso está errado. Essa pessoa é tão humana quanto você, tão passível de erros e de mágoas e de tantas outras coisas quanto você. Então, é desumano com os nossos companheiros de jornada, vê-los como maiores do que nós. Ainda que eles gostassem que isso acontecesse, ainda que o ego, o orgulho deles sentisse prazer em serem vistos assim. Porque cedo ou tarde eles vão demonstrar que eles são humanos. E às vezes eles vão decair de tal forma diante dos nossos olhos
que eles mesmos não vão conseguir subsistir a isso. Então é muito importante que a gente não veja ninguém como mais ou menos que nós. Respeita sim as conquistas de cada pessoa, considera e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Então, ver o exemplo no outro é uma coisa positiva. Concede-te o direito de ser humano e o dever de crescer e sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontres. Então, saia da inércia. Você está aqui para melhorar, para crescer. Mas se dê o direito de ser humano, de ser de carne e osso, de ainda claudicar, mancar, errar, de cair. Mas levanta, sacode a poeira e saia do lugar. Age sempre ajudado pelo otimismo. Então, sempre acreditando que o melhor está por vir. Gente, as pessoas confundem muitas vezes o otimismo com algo fantasioso. Ai, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo. Não, o otimismo é acreditar que o melhor está por vir. Simples assim. Não é você criar uma ideia miraculosa ou mirabulosa na sua cabeça. É mirabolante na sua cabeça. É você simplesmente acreditar que o melhor está por vir. Certo? O medo é inimigo atroz que dizima a vida aos milhões. Nós estamos vivenciando isso nesse momento. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para a vida feliz. Há algum tempo atrás nós falamos das sementes de virtudes que temos dentro de nós. Esses valores morais, eles foram colocados dentro da nossa consciência e o Livro dos Espíritos diz isso. Porque quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade, né, onde estão as leis de Deus, a espiritualidade responde que elas estão gravadas na nossa consciência. Então a gente traz dentro da gente as sementes de virtude. Toca a cada um de nós evoluí-las, germiná-las, cultivá-las, adubá-las e fazê-las crescer. E são esses valores que nós temos dentro de nós que vai fazer a coragem brotar. A coragem é uma virtude. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada sucesso. Então, a Joana está aqui ensinando para gente uma chave. Essas são algumas, né? Eu gosto muito das chaves que Joana coloca nos textos dela. Essa aqui é a chave da coragem. A coragem é praticada no dia a dia, quando a gente vence a timidez e resolve fazer algo que a gente sente que tem que fazer. A gente diz algo que a gente sente que tem que dizer. Quando a gente vence o medo de fracassar e corre o risco de vencer. Quando a gente vence o complexo de inferioridade, a gente não falou agora há pouco que ninguém é melhor do que a gente. Então, como é que eu posso alimentar um complexo de inferioridade? Se Deus nos criou todos à sua imagem e semelhança, e somos todos iguais. Das doenças reais ou imaginárias, então eu posso vencê-las, sejam elas doenças que estão na minha mente, que ainda nem aconteceram, mas que eu já fico temendo, porque o meu mapeamento genético demonstra que na minha família e tal, ou aquelas doenças que eu realmente tenho que vencer, porque estão se manifestando no meu físico,
fruto de uma mente que teve em algum momento desequilíbrio ou de algum acerto que eu preciso fazer com o meu passado encarnatório, fortalecendo o ânimo em cada triunfo. Então, cada vitória, usa ela para te manter forte e reconsiderando a ação em cada insucesso. Então, pegando o momento da derrota, analisando e pensando, posso agir dessa forma para sair vitorioso. Joana segue dizendo que coragem é conquista que difere muito da temeridade. Temeridade é você é uma coragem sem escrúpulos, tá? É aquela coragem que a gente não mede as consequências das nossas ações, tá? Nós temos no nosso sistema nervoso um dispositivo arcaico chamado amígdala. Não é essa da garganta não, tá, gente? Ela fica no cérebro. Essa amígdala é um dispositivo arcaico que nós temos no nosso cérebro. Por que ele é arcaico? Porque ele está aí desde o primeiro ônus que nós temos, que é ele que nos diz, que nos dá o alerta de que estamos diante de uma situação de perigo. Desassistir, não digo desobedecer, mas não analisar a informação que a amígdala nos manda é agir com temeridade. A amígdala é que nos diz o seguinte: não põe a mão aí não, porque cobra tem veneno. Se você vai e põe a mão numa caixa que tem uma cascavel, você não está sendo corajoso, você está agindo com temeridade. Isso não é coragem. Tá certo? Agora, a amígdala pode te dizer, não vai aí não, porque cobras são venenosas. Só que você tem uma cobra venenosa e você tem uma criança que está em risco. E a criança não tem a percepção do risco. Então você arrisca a sua vida para salvar uma criança. Isso é um ato de coragem. Você não ignorou o recado da sua amígdala, você levou ele em consideração. Mas existia um valor maior para te mover naquele momento. Tá certo? O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio. Então, até nessa situação que eu descrevi, ele vai analisar as circunstâncias para ver a melhor forma de agir. Enquanto o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus, que era essa coragem que seguia os alertas da sobrevivência, que a amígdala dava, e segue tranquilo. Então, eu acho que Joana foi muito clara, nos deu várias chaves nesse texto, e eu espero que vocês tirem o máximo proveito dele, assim como eu farei. Muita luz, muita paz e muita coragem.